esteja ali confortando, Pai, e operando na sua vida um milagre, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nos abençoa, poder sentar, irmãos. Quero saudar a irmã Neide. Cadê a irmã Neide? Fica de pé, irmã Neide. Está ali. Bem-vinda, irmã Neide. A informação que eu tenho aqui é que ela é moradora do setor, está procurando uma igreja. Que bom, acabou de achar, irmã Neide. Alegria, tá? Uma irmã vai lá e abraça a irmã Neide, por favor. Cumprimenta ela com a paz do Senhor. Isso. Irmã Neide, se for a vontade de Deus, que o Senhor possa abrir o seu coração para estarmos juntos servindo a Deus, tá? Deus abençoa a nossa irmã e Deus abençoe a todos que estão congregados aqui nessa noite. Vamos estar lendo a Bíblia. Abra a Bíblia nesse momento. Vamos ler na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Jesus. Nós vamos ler uma parte desse capítulo, mas nós vamos pensar nele todo hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A leitura diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor retorne e seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que entrem em acordo uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que têm perecido, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
20. Onde está o sábio, o teu erudito? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador da era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado. E o que é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A leitura foi todo o capítulo, mas não significa que eu vou demorar muito, não. Nós vivemos um momento da igreja que nós entendemos ser um momento difícil. A igreja, em termos locais, ela está desacreditada, às vezes rejeitada. Agora, a gente tem que entender que ela nunca foi aceita mesmo. Ela sempre teve e tem a oposição do inimigo. Surgiu uma frase na década de 70, e essa frase saiu dos Estados Unidos, e era mais ou menos assim: eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Jesus me serve, mas a igreja não. Em função, talvez, dos problemas, dos escândalos na igreja local. Mas nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo a igreja, eu estou pensando na igreja do Senhor em todos os lugares, e estou pensando na igreja local. A igreja, ela foi arquitetada e edificada por Cristo. No Evangelho ele escreveu: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor edificou a igreja. E mesmo diante das piores situações, perseguições, escândalos, a igreja é resoluta, ela continua crescendo. Então esse desprezo à igreja, esse desânimo à igreja é coisa do inimigo. Ele vai fazer de tudo e sempre fez para barrar a caminhada da igreja. Ele usou os próprios escândalos em todas as épocas para que a igreja chegasse a um ponto de ser rejeitada. Agora a gente tem que entender que em todas as épocas ela teve seus problemas. Mas em todas as épocas ela foi vencedora. Nós vamos hoje pensar um pouquinho na igreja de Corinto, uma igreja do primeiro século, uma igreja importante, uma igreja que marcou o seu tempo. Mas tirando lições e lampejos para a nossa realidade, porque parece que Paulo escreveu para Corinto e estaria escrevendo para nós aqui nessa noite. Vamos pensar nessa noite, nesse primeiro capítulo, e pode ser que eu pense em alguns outros versos dos capítulos seguintes.
Primeira coisa que nós vemos aqui quando lemos o versículo 2 é o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto. Então, lá em Corinto tinha uma igreja, era uma igreja local. Aí ele fala, os santificados em Cristo. Quando ele fala isso, aos santificados em Cristo, aí já não eram todos da igreja local. Pode ser que alguém não era santificado em Cristo. O reverendo Wisby escreveu que a igreja tem 2 endereços. Uma, em termos geográficos, a igreja do Senhor em Corinto. E o endereço espiritual, a igreja em Cristo. A igreja no Pompeia e a igreja em Cristo. Se a gente observar o capítulo 1 que nós lemos nessa noite, o apóstolo faz uma abordagem positiva da igreja. E quem lê toda a carta aos Coríntios, você percebe que a igreja de Corinto era uma igreja com sérios problemas. Mundana, uma igreja carnal, foi isso que Paulo falou. Uma igreja dividida, uma igreja prepotente, cheio de gente com problemas, envolvimento em escândalos grotescos, mau uso dos dons espirituais, egoísmos extremos, vulgarização do sagrado, eles não sabiam nem celebrar a ceia. Mas Paulo, no capítulo 1, se você ler só o capítulo 1, ele começa fazendo uma abordagem interessante. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, a primeira coisa sobre a igreja, não importa onde ela esteja, em qual local ela esteja, a igreja é sempre chamada para ser santa. Chamados para a santidade. Do verso 1 ao verso 9, parece que Paulo descreve a igreja que Deus vê. Olha esses primeiros 9 versos. Paulo tece tremendos elogios à igreja de Corinto. Tremendos elogios. Mesmo diante da fraqueza da igreja. Paulo elogiava a igreja como se não tivesse problema. É claro que ele escreveu a carta para pontuar problemas, para corrigir falhas. E olha que durante a carta ele foi corrigindo um dos problemas da igreja, porque ele foi informado. Mas quando ele começa a carta, esses primeiros 9 versos, ele faz uma abordagem, parece que era a forma que Deus via a igreja. Mesmo diante da igreja, Deus contempla a igreja pela obra da cruz. Ele não vê você pela sua postura, pelo seu mérito. Ele não vê você pelo seu trabalho. Nessa noite ele vê você pela obra que Cristo fez e você recebeu Jesus. Então a obra do Senhor foi realizada na sua vida. Então você é chamado para ser santo. Deus vê você assim. Deus vê a igreja assim. Agora, isso não pode nos acomodar. Isso devia nos motivar para um conserto. Porque foi isso que a carta trouxe no seu todo. Durante a exposição da carta, Paulo trabalhou muito isso. Agora, do verso 10 ao 31, Paulo descreve a igreja que os homens veem. Aquilo que somos em Cristo em termos posicionais. Se torna o nosso desafio a ser praticado na vida diária. Aí Paulo começa do verso 10 a 31, falar dos problemas mesmo. Aí eu vejo, né? Eu vejo os problemas, eu vejo as divisões, eu vejo as dificuldades, as pessoas são difíceis. Agora, isso significa também chamados para fora. Ser santo não é uma espécie de uma pessoa impecável que nunca vai pecar. Não.
Paulo, durante a carta, ele vai explicando isso, que ser santo é ser separado para Deus. Então a igreja é constituída de santos, ou seja, pessoas separadas por Deus. É assim que Deus vê. E aí entra a nossa responsabilidade. Se Deus me separou para Ele nesse mundo, então eu tenho que fazer jus a esse gesto, a essa ação de Deus. Todo cristão sincero é um santo, pois foi separado para Deus. A ilustração que melhor adapta aqui, e que Paulo usou nessa e em outras cartas, é a ilustração do casamento. Quando um homem e uma mulher se aliançam um para o outro, qualquer relacionamento fora do casamento é pecaminoso. É inaceitável, é inadmissível. Então, como igreja, você está aliançado com Deus. Deus te tirou do mundo e te colocou aqui. E estabeleceu um novo relacionamento com você, dizendo: olha, você era do mundo, mas você foi chamado para ser santo dentro da igreja do Senhor. Então, depois disso, eu assumo um compromisso de fidelidade ao meu novo relacionamento. Toda espécie de relacionamento fora, toda espécie de mundanismo, tudo aquilo que tira a minha concentração do meu relacionamento com Deus se torna perigoso e pecaminoso. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então vamos continuar. Esse chamado, irmão, segundo o verso 5, ele proporciona riqueza espiritual. Paulo fala assim, ó: porque fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Essa palavra conhecimento, Paulo trabalha muito nesse primeiro capítulo. Porque conhecimento aqui, na verdade, é a sabedoria de Deus, não é essa inteligência humana. Não, é algo revelado pelo Espírito de Deus dentro do meu espírito. O mundo não pode compreender isso. O crente, por mais simples que seja em termos de letra desse mundo, sobre vida espiritual sabe muito mais do que todo mundo, porque dentro do espírito dele foi gerado um novo espírito, a presença do Espírito Santo na sua vida. Então ele tem conhecimento de Deus. Então todo cristão sincero, no verso 7, diz que ele está esperando a volta de Cristo. Fala lá fora que Jesus vai voltar. Ninguém vai te acreditar. Ninguém vai entender isso. Que história é essa, Jesus voltar? Mas todo crente sincero sabe que ele vai voltar, sim ou não? Todo crente sincero está esperando. O texto fala que é esperar. Agora surgiu uma pergunta para nós aqui, eu não quero resposta. Você está realmente esperando a volta do Senhor? Diante da sua resposta na mente, eu vou colocar uma coisa: quem está esperando, vive uma vida em função dessa espera. Porque não tem jeito de esperar de qualquer maneira. Se você está esperando na sua casa uma visita ilustre, você levanta cedo, a mulher fala: olha, compra alguma coisa, a geladeira está vazia, olha, vamos lavar essa roupa, vamos limpar a casa, olha, organiza o quintal, vamos fazer alguma coisa, porque vai chegar gente importante na nossa casa. Então quem está esperando Jesus está com a vida arrumada. Está esperando? Está com a vida certinha. Todo crente sincero tem a sabedoria de Deus e não se deixa envolver com esse mundo, porque ele sabe que precisa estar pronto. Amém, meus irmãos? Estamos esperando? Ou tem que arrumar alguma coisa? Mas Jesus não veio ainda. Então nessa noite você é despertado pela sabedoria do Espírito Santo no seu espírito. Olha, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Eu vou organizar minha vida, porque Jesus vai voltar. Ele está voltando, ele vai vir. No Velho Testamento tem uma história de um rei, que o profeta chegou para ele e falou assim: olha, põe a sua casa em ordem, você vai morrer. O profeta não falou, é rapidinho. Aí o rei ficou: meu Deus,
Já pensou você receber um profeta, sabe, ó, organiza aí, porque você não passa desse mês, põe a sua casa em ordem. Se acontecesse, a gente ia, rapaz, dá uma renovada, uma buscar, deixa eu pedir perdão, deixa eu acertar uns detalhes nos meus relacionamentos, deixa eu consertar minha vida, porque eu não vou passar para a eternidade, eu não sei nem como é que vai ser do outro lado, eu vou consertar minha vida. Quem espera a vinda de Jesus tem que estar pronto todo dia, irmãos. O pastor Antônio Gilberto dizia o seguinte, que você tem que viver essa vida aqui, a vida, principalmente o labor, como se Jesus não fosse voltar nunca. Você tem que trabalhar todo dia, então não fica, Jesus vai voltar, não vou trabalhar não vou cuidar dos meus... Não. Mas espiritualmente, viva o hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Então, esse chamado proporciona riqueza, e essa riqueza me faz entender que Jesus está voltando. Aí Paulo diz no verso 8, que quem espera deve ter uma vida irrepreensível. Estava falando isso para Corinto, irmãos. A igreja estava complicada. Mas olha a abordagem de Paulo. Uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível, irmãos? Não precisa de nenhuma repreensão, né? A vida é impecável. Quem espera tem que ter essa vida irrepreensível. Glória a Deus. Mas aí o verso 9, irmãos. Paulo fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só o cristão sincero vive na dependência da fidelidade de Deus. Essa santidade também é dependência. Dependência plena de Deus. Deus confirmou a sua obra em nós, enviando seu Espírito ao nosso. Aqui Paulo usou um termo legal. Deus deu garantia, deu o seu Espírito. Em outra porção do Novo Testamento diz que o Espírito veio como penhor, como garantia da salvação que Deus me otorgou. Eu te dou a salvação e dou o Espírito para garantir que eu não mudo. Paulo usou um termo legal. Deus deu a salvação e deu o Espírito para garantir essa salvação. Agora, isso não é desculpa para pecar, mas uma busca de um relacionamento mais profundo ainda. Porque você não pode entrar, se Deus me salvou, eu sou predestinado para a salvação, então deixa eu levar a vida de qualquer maneira. Isso pode ser um risco. Você pode correr o risco de apostatar da fé e perder a tua salvação. Mas é muito difícil quando Deus salva alguém, Deus perder. Deus costuma não perder a salvação. Deus não perde para o inimigo. Normalmente tenho visto durante a minha experiência, Deus salvar pessoas usando situações difíceis. Pessoas que afastam e choram dizendo: olha, eu sei que Deus vai me salvar, volta, eu não dou conta. Depois, em um momento difícil da vida, Deus dá a oportunidade. E a pessoa volta, e às vezes volta sofrendo. Eu tinha um amigo, e ele é presbítero da igreja, e de repente desviou. Afastou da igreja, envolveu no mundanismo sem tanto, voltou a beber, voltou a fumar, envolveu com mulheres. E era um homem extraordinário na presença de Deus, quando estava na igreja. E eu encontrava com ele, começava a conversar, ele chorava dizendo: eu sei que Deus não vai me deixar morrer sem salvação. Ele falava isso, eu tenho certeza que Deus vai me salvar. Um dia, capotou a caminhonete com uma pessoa, uma mulher. E quando os irmãos chegaram lá, ela estava completamente morta, arrebentada, porque a caminhonete socou com a carreta. Mas ele estava completamente vivo, lúcido. Chegaram para ele e falaram: não, preocupa com ela lá, porque o Senhor já esteve aqui, eu já consertei a minha vida. Eles nem entenderam a lucidez que ele estava. Já acertei. Deus já me perdoou. Preocupa não, Deus já fez uma obra. Eles pensaram até que ele não tinha machucado.
2 horas depois, a caminho de Goiânia, ele morreu. Nesse caso, ele foi salvo na última hora. Porque a garantia do Espírito foi dada na sua vida. Agora, o melhor, irmãos, é não usar a desculpa dessa garantia e levar uma vida de qualquer maneira. O melhor é pagar o preço de um relacionamento profundo com Deus. O Espírito Santo vai nos ajudar. Ele trabalha dentro do nosso espírito para que o nosso espírito vença as emoções da alma, do corpo e nos impeça de entrar numa vida pecaminosa. Diante de tudo isso, irmãos, o apóstolo estava dizendo à igreja de Corinto, e a nós também, como era possível o envolvimento com pecados e carnalidades se foram chamados santos e separados? Paulo chegou a falar, olha, vocês foram chamados santos, Deus os considera santos. Vocês foram separados para Ele. Como podem viver? A partir do capítulo 2, Paulo já chama eles de carnais. Vocês, eu queria falar espirituais, mas vocês são carnais. Vocês estão vivendo na carne. Pedro escreveu que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus tem direito sobre esse templo, o espírito, a alma e o corpo. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus mora no nosso espírito. E é de lá que nós vivemos para agradar a Deus. Toda a obra de Deus começa dentro. Toda a obra de Deus começa no interior. É de lá que emana para fora a nossa vitória. Ninguém vai servir a Deus de fora para dentro. Vontade não adianta. Você tem vontade, você tem desejo de servir, mas acaba não conseguindo. Mas quando o Espírito Santo trabalha lá no nosso interior, transforma de dentro para fora, você vai vencendo a cada dia. Glória a Jesus. Mas Paulo fala também que nós somos chamados para a comunhão com o Senhor. Do 10 ao 25, Paulo trata dessa comunhão. No verso 9, antes de entrar no 10, Paulo fala assim, que nós somos chamados para a comunhão. Agora o verso 10 fala assim, rogo-vos, pois irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falais todo a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aí Paulo começa a fazer uma abordagem dizendo, olha, vocês têm que viver em comunhão uns com os outros e comigo. Ele quer dizer o seguinte, se vocês não conseguem viver entre vocês em comunhão, vocês estão cortando a comunhão comigo. Essa comunhão tem que ser na horizontal e na vertical. Não haverá comunhão vertical se vocês não conseguem ter comunhão na horizontal uns com os outros. Se vocês não se toleram. Essa versão na NVI fala, vocês não entram em acordo. Vocês estão brigando. Vocês estão discutindo. Agora, o termo grego aqui, discussão aqui, não é fazer um debate. Não tem nada disso. Você pode fazer debate, você pode discutir numa sala, você pode não concordar com o irmão, mas aquilo não pode levar a uma intriga. No caso de Corinto, os irmãos estavam brigados mesmo. Era contenda, era problemas. Irmãos não se toleravam. Tinha gente repudiando os outros. Tipo assim, eu não vou com a cara dele. Eu não gosto dela. Eu não suporto aquele obreiro. Era mais ou menos assim. Aí Paulo fala, olha, essa não é a igreja. Deus considera vocês santos, mas vocês foram separados para a comunhão. Do verso 10 em diante, ele começa a falar do problema da divisão na igreja de Corinto. E ele falou, isso é inadmissível. Nem na de Corinto, nem na do Pompeia, nem de lugar nenhum. Porque lá no capítulo 2 fala assim, aos irmãos de Corinto e também a todos os irmãos em todos os lugares. Onde tiver uma igreja de Deus, a divisão, as contendas é inadmissível. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porém, sempre foi um problema no meio do povo de Deus as divisões. Sim ou não, irmãos? Nem os apóstolos conseguiram conviver em harmonia, tiveram intrigas. Quase todas as epístolas, irmãos, do Novo Testamento, quase todas, trata desse assunto.
Isso é tão grave esse problema, que toda a carta do Novo Testamento que você lê, de alguma forma, esse assunto vai ser abordado. A gente tem que aprender a conviver. Eu li esses dias um pastor escrevendo sobre a igreja, dizendo, olha, não tem nada mais bem inventado e arquitetado com a igreja. Deus inventa a igreja e coloca na terra e fala assim, você quer entrar no céu, então viva na igreja, vamos ver se você consegue. E põe gente aqui, de todas as raças, de todas as cores, de todos os temperamentos, de toda a posição social. Tem gente mais letrado, menos letrado, gente com sanguíneo, os temperamentos, né? Sanguíneo, calmo. Coloca todo mundo aí e fala, olha, você tem que ser igreja. Vocês têm que viver em comunhão. Tem que aprender a tolerar, suportar as afrontas, amar uns aos outros, conviver em harmonia. E se conseguir, é minha igreja. Amém, meus irmãos? Maravilha. No verso 13, Paulo apresenta três perguntas. Ele fala assim, está Cristo dividido? Depois fala, foi Paulo crucificado por vós? Depois faz outra pergunta, foste batizado em nome de Paulo? Por que essas três perguntas, irmãos, que Paulo faz? A primeira é, Cristo está dividido? Paulo não pregava um Cristo, Apolo outro, Pedro outro. Ele quis dizer que só havia um evangelho e um Salvador. Como então a igreja de Corinto criou essa divisão em 4 partes? Olha a complicação da igreja. Tinha um grupo, a igreja estava dividida em grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu não sou de ninguém, não. Eu sou do Messias. Aqui nós não tem líder, não. É só o Messias. A resposta básica é que havia contendas entre eles. A natureza humana gosta de se identificar com líderes espirituais, que admiramos. A pessoa vê um líder e começa a admirar isso. De uma certa forma não tem problema. Mas quando você começa a comparar ele com outro, você compara um pastor com outro, fala, ei, pastor bom é aquele. Você está começando a errar. A igreja não é do pastor. Quando há disputas na igreja por causa de líderes, isso é divisão. Paulo está dizendo, olha, está tudo errado, vamos voltar à última forma. Paulo não criou igreja, Pedro também não, está tudo errado. Em vez de enfatizar a mensagem, os coríntios estavam enfatizando os mensageiros. Irmãos, isso hoje, irmãos, parece que Paulo estava escrevendo para nós hoje. O que tem de gente seguindo líderes, irmãos? Tem gente que só acredita que alguém fala na televisão. Um certo pregador aí. Outro pregador, não. Rapaz, aquilo que é. Isso não é igreja. Tem gente que até não está vindo mais na igreja. Não, já estou escutando lá. O diabo está te enganando as pessoas. Porque quando você sai da igreja, você sai do teste. Se você não suportar a igreja, você nunca vai entrar no céu. Quem salva é Jesus. Mas ele falou, olha, eu salvo, mas vou edificar a minha igreja, porque é através dela. Você está aqui dentro, eu vou te salvar. Mas hoje o que tem culto à personalidade, irmãos, é uma coisa tremenda. Vamos continuar, né? No capítulo 3 da carta, nós não chegamos nem ler, Paulo afirma que não pode haver competição e divisão entre os verdadeiros servos de Deus. Não pode. Nunca pode haver competição. Não, eu só vou lá se o professor for aquele. Não, aquele eu não escuto. Eu não paro para ouvir. Está errado. Está errado. Você devia até ouvir. E se ele não saiu bem, senta, ora amorosamente com ele. Fala, meu irmão, deixa eu te dar uma ajuda, vou te emprestar um livro. Deixa eu te prestar aqui uma apostila boa. Deixa eu te prestar um comentário bíblico para te ajudar. Olha, foi boa a sua palavra, mas você pode crescer. Mas falar assim, olha, eu não sento. Lá eu não sento, porque eu não vou com a... Está
tudo errado, isso não é igreja. Não deixa isso passar na sua mente. Porque esse era o problema da igreja de Corinto e Paulo foi categórico. No verso 1 da carta do 3º capítulo, Paulo chama os crentes de carnais. O que é um crente carnal, irmãos? A Bíblia fala que tem crentes espirituais e crentes carnais. Vamos entender aqui. Quando a pessoa aceita Jesus e há a regeneração no seu espírito, Deus revive o seu espírito. Seu espírito estava morto, o espírito do homem. Ele reviveu. Aí Deus manda o Espírito Santo morar no seu espírito, no homem interior. Mas ele continua, ele devia daquele momento em diante viver pelo Espírito, na direção do Espírito dele, que é dirigido pelo Espírito Santo. Mas ele continua andando pelas emoções. Fala o que vem na mente, fala o que vem na alma. Quem domina é a alma, é de fora para dentro. Aí ele tem regenerado, o Espírito Santo mora na vida dele, mas ele é carnal. Ele não consegue servir a Deus no Espírito. A coisa com ele é tomar lá da cá. Ele decide pelas emoções da sua mente. Aí Paulo falou, olha, está tudo errado, vocês são carnais. Hoje, irmãos, está havendo muito culto a pessoas. E isso é uma desobediência à palavra de Deus. Lá em Colossenses 1,18 diz que só Cristo tem a preeminência. Tudo na igreja que não honrar a Cristo não é de Deus. Que isso, pastor? Estou falando, irmãos. Quando você vê uma igreja e a pessoa começa a falar demais no Espírito Santo, o Espírito Santo não fala de Jesus, não está certo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo veio glorificar a Cristo. Tem pregador que não fala mais no nome de Jesus, pastora Vasti. Só fala o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito do Espírito Santo, é a obra do Espírito, o Espírito não está certo. Porque o Espírito Santo tem uma missão, glorificar a Cristo, honrar a Cristo, só Cristo tem a preeminência. Então qualquer obra aqui na terra, que aparecer o homem, aparecer a estrela, aparecer a influência ou de alguma outra coisa, senão a de Cristo, não é igreja, não é culto. É qualquer outra coisa menos o culto. Paulo usa alguns termos para enfatizar a comunhão, irmãos. E como eu gosto disso. Ele fala assim, ó. Ele chama os leitores de meus irmãos. Já pensou, irmão? Você fala assim, meu irmão Juscelino. Quando eu uso essa expressão, estou dizendo, você é da minha família, rapaz. Eu te aceito. Eu aceito você com todas as suas... É assim, é ou não é? Eu aceito meu irmão na família. Ou seja, nós pertencemos a uma mesma família. Então, se você acha que alguém não pertence à família com você, nunca mais chame ele de meu irmão. O irmão fulano. Porque se é irmão fulano, então é da sua família. Paulo usa essa expressão. Meus irmãos. Nós somos uma família. Então não pode ter competição, não pode ter grupo, pode ter partido aqui dentro. Depois ele fala, sejais inteiramente unidos. Aqui ele usa um termo grego, que era uma expressão da medicina, que descrevia a unidade do corpo. Os ligamentos do corpo. Sejais unidos como o corpo é unido. Nós podemos ter diferentes funções no corpo. Enquanto eu falo aqui, essa mão mexe, eu estou me movimentando sobre os pés. Tem uma série de membros e músculos funcionando aqui. Mas tudo coordenado pelo meu cérebro, tudo coordenado pela minha mente. Porque o meu corpo aqui está em completa harmonia. Amém, meus irmãos? Agora, Deus... Será que fica satisfeito, irmãos? E deixa eu ensinar a igreja. Tem coisas que a pessoa pensa, isso não tem problema não. Mas tem, irmãos. Se a gente anunciar na igreja aqui, olha, domingo que vem, o culto vai ser dos adolescentes. Eles vão dirigir o culto. Vai ter um obreiro aqui dirigindo o culto. Não vou não. Não vou não. Os adolescentes, eu não tenho nada a ver com os adolescentes. Que corpo é esse? O culto é das mulheres. Não vou não, vou aproveitar, vou visitar fulano de tal, a igreja tal. Para quê? Não, irmãos.
Não significa que você não pode visitar. Pode sim, pode sair, pode visitar. Mas esse gesto, essa decisão, pode estar passando uma mensagem que está lá no seu coração e nem você sabe. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto do meu jeito. Não. O certo é fazer com o coração sincero. Nunca vai haver perfeição aqui. Agora você deve renegar quando o nome do Senhor Jesus não é honrado no nosso meio. Quando alguém começar com coisas aqui que não honra o nome de Jesus, está aparecendo a preeminência de uma pessoa, de qualquer outra coisa, aí você deve não aceitar mesmo. Porque aqui tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo aqui deve ser para honrar o nome de Jesus. Aí Paulo fala uma coisa, irmãos, tremenda. Ele fala assim: meus irmãos de Corinto, igreja, eu fui informado pelos irmãos da casa de alguns irmãos da família de Cloé. Aí aparentemente foi um erro, os irmãos de Cloé ficar entregando. Os irmãos ficam. Não foi, irmãos. Primeiro que Paulo já contou logo. Me contaram. Não. Ele foi sereno. Foi sereno. A parte da família de Cloé me passou as seguintes informações. O pastor José estava me contando que está um problema lá. A pessoa liga, fala: pastor, não, pastor, tira o pastor fulano de tal daqui, pastor. Pastor, está ruim demais, pastor. E começa a falar: quem está falando? Não, pastor, só sabe, vem, manda investigar. Fala: não, irmão, irmão, se você não quer dar o seu nome, então não liga mais não. Porque se você tem um problema, um questionamento contra uma pessoa, contra um líder, então venha e fala porque você quer ajudar a pessoa. Então aqui não era fofoca, era boa informação. Por quê, irmãos? Porque era verdade. E tanto era verdade que nem pediu Paulo. Paulo não fala nosso nome não. Eles não pediram. E se pediram, Paulo também não atendeu. Falou: os irmãos da família de Cloé estão me avisando. Não era disse-me-disse, conversa atravessada, o que mais tem nos nossos dias hoje, irmãos. Conversa, a pessoa não quer ajudar, a pessoa não quer cooperar, mas fica jogando uma coisa para outra. E isso é tão diabólico, irmãos, que uma mentira vira verdade de um para outro. Aquilo que é mentira acaba ficando uma verdade assumida, porque as pessoas vão passando: olha, falou, está acontecendo, você viu, sabe o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, foi uma conversa. Outra coisa, irmãos, eles falaram para a pessoa certa. Não falou para ninguém. Paulo era o pastor daquela igreja, ele foi o fundador daquela igreja. Ele era o pai espiritual. Lá na carta ele falou assim: olha, outras não, mas vocês me devem a vida. Eu gerei vocês em Cristo. Ele assumiu a paternidade dos coríntios. Então a família de Cloé não tinha outra pessoa melhor para contar os problemas e pedir ajuda do que Paulo. Quando você está preocupado com a coisa na igreja, então procura a pessoa certa e fala: olha, está acontecendo isso, pastor, obreiro, vamos resolver esse problema. Mas se te contar alguma coisa assim: olha, não envolve eu não, estou sabendo, isso é perigoso, isso está mais para fofoca, para mentira, disse-me disso, isso é condenado na Bíblia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Aí Paulo faz uma outra pergunta: fostes batizado em nome de Paulo? Paulo disse: eu não batizei ninguém, exceto alguns. Ele falou: Crispo, Gaio, e parece que eu batizei também os da casa de Estéfanas. Mas não lembro que batizei mais ninguém. Eu não fui chamado para batizar. Estava querendo tirar a preeminência de Cristo e colocar em homens, e isso é um pecado e é antibíblico. Não, eu sou discípulo do fulano, foi ele que me batizou. Não, irmão, é certo honrar as pessoas, e é bíblico honrar. Mas entre a honra e o erro, e isso é muito perigoso, irmãos. Tem gente que não está servindo a Deus, serve pessoas.
Ele está servindo aqui e sempre medindo, serve na igreja A, mas mede a vida, os gestos, a atitude, as maneiras com outro pastor que passou na sua vida. Para com isso. Você foi salvo em Jesus. Paulo falou assim, eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento, a igreja do Senhor Jesus, pastor vai, pastor vem, líder passa na sua vida, mas quem não pode passar na sua vida é a preeminência do Senhor Jesus. Depois Paulo faz assim, foi Paulo crucificado por vocês? Eu fui crucificado. É interessante como Paulo aborda o problema da divisão da igreja de Corinto. Em primeiro lugar, ele ressalta a unidade de Cristo, dizendo que há um só Salvador e um corpo. Quando ele quis falar da unidade, há um Salvador e um corpo, ele quis falar da comunhão, é o que eu estou falando agora. Depois, ele lembrou os coríntios do seu batismo, que era uma figura do batismo espiritual, para entrar no corpo, para ser um corpo, uma família. Aí em seguida, ele leva os coríntios à cruz. O segredo é que todos nós devemos à cruz de Cristo a nossa salvação e a nossa vida. E é interessante que na abordagem do capítulo 1, a cruz nivela todos. Sim ou não, irmãos? Nivela todos. Ele falou aqui, olha, não tem rico, não tem pobre, não tem... Todos nós devemos à cruz de Cristo. Você pode ter mais talento, você pode cantar melhor, você pode pregar melhor, você pode ter um conhecimento, mas a cruz nivela todos. Salvação foi um ato de Deus na cruz do Calvário. O apóstolo está dizendo que a cruz revela a sabedoria de Deus. E ele chegou a dizer, dizendo, olha, para os judeus, eles tropeçaram. Os gregos zombaram da cruz. Aí ele fala uma coisa linda. Porém, os que creem experimentam o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha o que Paulo fala. Falou, gente, olha, os judeus não entenderam, tropeçaram. Os gregos zombaram. Mas nós, a igreja, nós cremos. E ela se tornou poder e sabedoria de Deus. Você recebeu o que ninguém podia receber. Aí ele chega a falar, olha... Vocês não eram nem nobres. Eu estou vendo, Coríntios. Eu nasci com vocês. Eu ensinei vocês. Não tinha muita gente nobre aí. Não tinha muita gente rico. Não tinha muito poderoso aí, não. Aí Paulo falou assim, Deus parece que chamou as coisas pequenas para confundir as grandes. O que ele estava dizendo? Você nasceu em Deus. E a salvação de Deus gerou na sua vida poder e sabedoria para viver uma vida abençoada nesse mundo corrompido. Você pode não ter conhecimento filosófico, porque Corinto gostava muito disso, de filosofia. Você pode não ter grande know-how nesse mundo, mas você tem a salvação de Deus no seu coração, e isso é tudo. Isso faz toda a diferença. Você tem a sabedoria de Deus na sua vida. E em último lugar, irmãos, do 26 a 31 do capítulo que lemos, Paulo fala que nós fomos chamados para glorificar a Deus. E ele chega a dizer no 31, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Os coríntios tinham a tendência de ensoberbecer. Mas o evangelho da graça não tem espaço para a vanglória pessoal. Não tem, irmãos. Ninguém deve ensoberbecer. Ninguém achar que é mais do que alguém, não. No evangelho não tem margem para a glória humana. A glória é sempre de Cristo. Deus não se impressiona com aparência. Foi isso que ele escreveu. Paulo falou, olha, Deus, os que não são, Deus escolheu para aniquilar as que são. Então Deus não tem necessidade de salvar uma pessoa aparente. Deus pode até salvar, mas não tem necessidade, porque Ele transforma o que não é. Ele confunde as coisas que são com as que não são. Foi isso que Paulo está escrevendo aqui. Então Deus não tem, eu não tenho nessa, rapaz, está entrando aqui, aquela pessoa, que coisa. Não, meus irmãos, para Deus é tudo a mesma coisa. O importante é a obra de Deus no coração de uma pessoa.
Então, se entrar aqui um maltrapilho e aceitar Jesus, e entrar um intelectual aqui, cheio dos detalhes e rico, e ambos aceitarem a Jesus, no céu não vai ter duas festas. Faça uma festa para o mendigo, uma festa para... Nada disso. Nós precisamos de tomar cuidado, porque para Deus é tudo igual. Deus não impressiona com aparência. Deus não impressiona com riqueza, poder, sabedoria. Ele fala que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Ele chegou a dizer sobre o poder, olha, o maior poder desse mundo não chega nem perto, foi o que Paulo falou, da fraqueza de Deus. Se é que Deus tem fraqueza, né? Mas Paulo colocou lá, que todo o poder desse mundo não fica nem perto da fraqueza de Deus. Porque Deus tem o controle de tudo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Por que Paulo escreveu isso, irmãos? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém bata no peito, eu mereço. Sou melhor do que... Nada disso. Eu li essa semana um texto, e li aqui na oração das irmãs. Eu abri a Bíblia, foi a irmã Socorro que leu. E ela falou aqui, pregou na manhã. Aquele texto lá de Samuel, quando Davi manda chamar aquele moço aleijado, como é que é o nome dele? É Mefibosete. Quando Davi pergunta assim para o moço, que ele mandou chamar, esqueci, Ziba. Ziba, tem alguém da família de Saul que eu possa abençoar por amor de Jonatas? Aí Ziba, tipo do ser humano, falou, tem Mefibosete, mas é aleijado. E imediatamente, irmão, ele falou, é aleijado. Típico nosso, né, irmão? Você conhece o Zé? Conheço, mas não presta não. Ih, não vale nada. Aquilo não presta. Você conhece a irmã Flantal? Conheço, mas não presta não. Ih, aquilo é uma fraqueza, não presta na igreja, não para, conversa demais. Às vezes Deus nem está pedindo o adjetivo, a gente leva o adjetivo na frente. Conhece o fulano? Conheço, mas, sei não vou com a cara. Pastor, escuta isso, irmãos, muito. Aí Davi parece que até falou, Ziba, eu não estou perguntando se é aleijado, se tem uma perna, duas. Manda buscar ele. Manda buscar o Mefibosete. Traz Mefibosete e fala para ele, você é filho de Jonatas, sou. Mefibosete ficou tão mal, que ele chegou arrastando, dava maltrapilho. O lugar que ele morava era um lugar de resto, chamado Lodebar, que significa rejeitado, abandonado. Ele chegou, quando o rei falou, você é Mefibosete? Sou. Filho de Jonatas? Sou. Antes de Davi falar alguma coisa, ele falou, olha, o que o senhor quer com um cão morto como eu? Eu não sou nada. O Ziba já falou o que eu sou. Ele estava com medo, falou assim, olha, só escapou, eu estava escondido. Agora Davi termina de vez com a família. Aí parece que é uma representação de Deus, Davi falando para ele, olha, Mefibosete, a partir de hoje, eu vou restituir toda a riqueza de Saul, que era dele para você. Falou, Ziba, vai lá, onde Saul tinha terra, agora é de Mefibosete. O senhor parece que cuidava ou conhecia Mefibosete. Davi falou assim, de hoje em diante, Ziba, você que é fazendeiro, que tinha 20 servos, muitos filhos, de hoje em diante, você é servo de Mefibosete. Você vai cuidar da fazenda e trazer o lucro aqui, porque ele nunca mais vai sair da minha presença. Ele vai comer na minha mesa todos os dias, até o fim da sua vida. Então a gente tem uma mania de ver as pessoas pelos defeitos, mas Deus vê pelas virtudes. Glória a Deus. Deus não se impressiona com aparência. Deus olha para a pessoa e fala, olha, fui com a cara, vou salvar, vou escrever o nome no livro da vida e pronto. É o que o Vieira falou aqui, né? Como é que pode, né? Um goiano igual eu, da roça, né, Vieira? Mas Deus quis salvar, irmão. Deus quis abençoar. Parece que é coisa, Deus quando quer, não adianta. Deus quer salvar e salva, transforma, abençoa.
Aí no verso 30 ele escreveu: vós sois dele, em Cristo, o qual para nós foi feito, o que, irmãos? Justiça, sabedoria, santificação e redenção. Como Rondinelli diz, né? Isso é o chique do evangelho, irmão. Jesus foi com a minha cara e me escolheu e falou: olha, a partir de hoje a justiça, a sabedoria, a santificação e a redenção está sobre a sua vida. Só aceito e só vivo por isso, porque Deus quis nos salvar. Então nós podemos ver o que o pastor Shed escreveu, os 3 tempos da salvação. Fomos salvos do castigo do pecado, isso é justiça. Você tinha um pecado, você era culpado, Deus te livrou do castigo do pecado, isso é justiça. Por isso Paulo falou justiça. Estamos sendo salvos do poder do pecado, isso é santificação. Todo dia eu busco a santificação, então com ela eu vou vencendo o pecado todo dia na minha vida. Depois seremos salvos da presença do pecado, isso é redenção. Um dia Jesus arrebata a igreja e nós vamos estar para sempre com o Senhor. E lá a Bíblia fala que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade. Você vai ser transformado, glorificado num corpo e estará para sempre com o Senhor. Pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Toda a sua fraqueza, toda a sua dificuldade, toda a sua miséria, Deus vai transformar em glória. É só permanecer na presença dEle. A igreja de Corinto era depravada, dividida e desonrada, mas foi chamada por Deus para ser santa, ter comunhão e para glorificar a Deus. A igreja de Corinto, irmãos, Deus está falando também, não só para ela, mas para todos nós aqui nessa noite. Você foi chamado para ser santo, para ter comunhão e para glorificar a Deus. A grande interrogação é esta: antes de criticar a igreja de Corinto, surge uma indagação: estamos vivendo à altura desse chamado? Eu fui chamado para ser santo, para ter comunhão. Eu fui chamado para glorificar a Deus. Tudo na minha vida deve glorificar a Deus. Eu ouvi essa semana, pastor, até estou anotando. O pastor falou assim, que Deus na terra tem só 2 tipos de gente, aqui na terra. Quem adora, Silas, e quem murmura. Ou você adora ou você murmura, dentro do contexto da igreja. Aí ele foi explicar, irmão, eu achei interessante. Quando Satanás compareceu perante Deus, no livro de Jó, diz que os anjos, eu não sei, aquilo ali é meio profundo, né? Mas parece que Deus faz uma reunião de vez em quando, para cobrar, né? Cobrar o trabalho dos anjos. Ó, você vai, como é que está? Prestação de contas. Uma reunião de trabalho. Só que o bendito, o chifrudo, foi também. Ele era anjo, né? Espírito, apareceu na reunião do Senhor. Aí Deus falou assim: onde você estava? Depois terminou a reunião com os anjos. Eu estava passeando na terra, andando por aí. Aí Deus falou assim: será que Deus não sabia onde Satanás estava? Claro que sabia, irmão. Deus fica... Ele só faz o que Deus permite. Você viu o meu servo Jó? Vi. Viu como ele é sincero e íntegro? Ah, Senhor, será que é mesmo? Aí ele falou uma coisa tremenda. Ele falou assim, ó, está lá no texto: o Senhor encheu ele de coisa boa? Deixa eu tirar as coisas boas da vida dele, se ele não murmura. Até hoje ele tem adorado, mas se eu mexer na vida dele, ele vai murmurar. Olha o que é. Deus falou assim, ó, ele é meu adorador. O diabo falou, não, é murmurador. Então Deus quer adorador e o diabo procura murmurador. Está entendendo, irmãos? A Bíblia fala assim, Deus procura adorador. Você é um adorador, irmãos? Amém? Porque o diabo está atrás de murmurador. O pastor chegou a dizer o seguinte: pasmem. O diabo não conseguiu. Tirou a riqueza. Jó falou assim, ó, nu eu vim, Deus deu, Deus tomou, nu eu vim, louvado seja o nome do Senhor. Teve segunda reunião. Viu meu servo Jó? Vi. Ah, mas ele tem saúde. A pessoa dá tudo pela saúde. Deixa eu tocar na saúde dele. Então toca, mas poupa a vida. Tocou na saúde, irmãos. E mesmo quando estava doente naquela... Ele não murmurou. Satanás foi embora.
Aí veio 3 amigos. Quantos? Aí Jó murmurou, irmão. Amaldiçoou o dia que nasceu. Questionou. Deus tem lá na frente perdoar Jó. Então é o seguinte, o diabo, irmão, não aparece para você murmurar. Se aparecer, você clama o sangue de Jesus. Mas ele usa pessoas. O problema é os relacionamentos. Ele não conseguiu fazer Jó murmurar. Mas quando ele foi embora, veio os 3 amigos, que era amigo, irmão, ficou lá buzinando a cabeça de Jó. Jó, você deve estar em pecado, Jó, confessa. Jó, aí Jó ficou angustiado. Uma hora ele pegou e soltou lá, falou, olha, maldito o dia que eu nasci. Questionou. Acabou murmurando. Mas Deus depois restaurou completamente. Eu aprendi o seguinte, Deus procura adoradores. E o diabo procura murmuradores. Eu fiz um pacto comigo. Eu não quero murmurar não, irmãos. Amém? Vamos adorar a Deus sempre, irmãos. Nada de murmuração. Quando for murmurar, vigia. E diz, louvado seja o nome do Senhor na minha vida. Glória a Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus. Eu agradeço por essa palavra e eu abençoo a igreja do Senhor que está aqui nessa noite. Nós somos tão frágeis como a igreja de Corinto, mas nós estamos aqui tão prontos para receber essa palavra, como também aquela igreja esteve, Senhor. Eu abençoo cada um dos teus filhos, teus servos, que compareceram nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoa, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua presença aqui nessa noite. Foi uma bênção estar junto com você. Amém? Recolha a oferta, irmãos, em nome de Jesus. Você oferte nessa noite com alegria e depois que você ofertar, nós vamos terminar o culto nessa noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus te abençoa, você que está sustentando a obra de Deus. Tá? Meus irmãos, queria pedir o presbítero Félix para descer ali, com o pastor Ismael. Vocês dois seguram aquela botija da minha esquerda, onde tem os nomes dos irmãos que estão fazendo a oferta da gratidão. Na medida que Deus for tocando no seu coração, e você tem esse mês e o mês de dezembro, você traz a sua... É aquela lá, Félix. Félix, é aquela lá, vocês vão lá naquela. Você traz a sua oferta de gratidão. Não, vocês dois, pastor. Vocês dois lá. Ismael. É nessa aqui, pastor, é só nessa. Isso. Só onde estão os nomes. Isso, maravilha. Fica de pé, irmãos. Você traz a sua oferta e coloca nessa botija escura, que está toda pintadinha. Mas ali você coloca o nome da sua família. Durante esse final de ano, em todos os programas da igreja, nós estamos orando por esses nomes. Com atenção especial para a vida financeira. Eu tenho prometido que depois que terminar a campanha, essa botija não vai ser quebrada. Nós não queremos saber quais são os problemas, nem os nomes estão aí. Nós vamos continuar orando. Em 2015, uma intercessora vai ganhar essa botija de presente e vai pôr na sua casa como enfeite e vai fazer uma oração, pelo menos uma vez por semana, passar ali, Senhor, abençoa essa igreja que está aqui. Amém? A oferta não é qualquer oferta. Você resgata a sua idade da sua família com R$1, tá? Se você trouxer qualquer oferta, você não está na obediência. Seja criterioso. Criterioso. Não traga, eu não posso votar. Se você não pode, então não dá. Mas seja obediente. A oferta é resgate de R$1 por cada ano que Deus já te deu. E da sua família, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos nesse momento fechando esse culto, ó Deus. Nós te louvamos, Pai amado, pela tua fidelidade, Pai, pela tua palavra tão maravilhosa em nossos corações. Te louvamos pela vida de todos os adoradores, servos e servas que estão comigo aqui nessa noite e que são chamados para adorar o teu nome e compõem a tua igreja, que é chamada para ser santa, para ter comunhão e para glorificar o teu nome, para te engrandecer sempre. Nós oramos, Senhor Deus, pela família dos irmãos que já tem o nome dessa botija, Senhor Deus, de campanha. Nós oramos pela vida econômica, financeira. Nós quebramos, Senhor, toda obra maligna, toda obra do devorador. Nós declaramos esta família próspera, abençoada e resgatada financeiramente em nome do Senhor Jesus, segundo a tua vontade e soberania. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu queria pedir à irmã Neide, Vilma, para você pegar o nome dela e o endereço, por favor, para depois a gente visitar a irmã Neide. Está terminado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tá?